O tema da nossa live hoje é Vozes Femininas, Força em Cena. E eu escolhi uma influência muito importante para mim e para a vida de muitas pessoas aí, né? Que se chama Jamile. Jamile é minha paciente, Jamile é minha influência, ela me influenciou diretamente. Já já eu explico por quê. Mas antes eu vou fazer uma breve introdução do nosso tema para em seguida chamarmos ela, tá? Então vamos lá. Falar sobre influência. Influência. Através dos vídeos, dicas de coisas que conversamos muitas vezes de forma banal nos nossos stories, nos nossos reels, as pessoas elas se inspiram na gente e mudam a vida. Mas elas não mudam só a vida, elas mudam a expressão genética. Porque a ciência já provou que a nossa genética pode ser mudada pelo nosso ambiente. Você pode mudar a sua relação com sua família, você pode mudar a sua relação com o seu trabalho, você pode mudar a sua relação com a sua saúde, você pode mudar gerações, pessoas que nem sequer nasceram ainda, você já está mudando. Através de novas referências, novas perspectivas, quando a gente muda o nosso ambiente, a gente muda uma vida inteira. Por isso que é muito, muito, muito importante você parar um pouco para analisar quais são as pessoas que estão ao seu redor, com quem que você se relaciona, quais são os conteúdos que você consome diariamente, na internet, nas redes sociais, numa televisão, numa revista, seja lá onde for. É de extrema importância que você pare um pouco para observar o que é que eu estou consumindo, com o que é que eu estou andando, porque isso é muito importante e isso muda a vida da gente. Por isso que cada vez mais, pelo menos eu particularmente, sigo mulheres que me influenciam diretamente, que me ensinam a cada dia mais como ser melhor, enquanto mulher, enquanto ser humano, enquanto pessoa, tá? E Jamile é uma dessas influências para mim. Eu conheci Jamile através de uma outra paciente quando eu estava buscando, desejando trançar o meu cabelo. E aí uma dessas minhas pacientes disse, eu conheço um perfil assim, 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 vou enviar para você. E aí chegou até a mim Jamile. E a partir daquele momento, Jamile começou a me influenciar de alguma maneira. Quando ela falava lá sobre beleza, quando ela falava lá sobre autoestima, quando ela mostrava com muita tranquilidade, facilidade e leveza o que é ser uma mulher negra trançada, né? Dentre outras coisas que ela passou a falar depois que ela veio para psicoterapia comigo. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Jamília, a sua presença aqui. É um desafio, né? Lhe desafiei a trazer uma temática tão importante, que faz parte da sua vida, né? Que você vive diariamente, que pelo que eu observo do lado de fora, é bom, mas ao mesmo tempo é sofrido, né? Sofrido essa história de influenciar, né? E como eu estava dando aqui nessa introdução inicial, né? O quanto que é importante a gente ter consciência do que a gente está consumindo, do que a gente está assistindo, porque isso muda a vida da gente, né? Inclusive, hoje acho que é até mais importante ainda, porque o algoritmo cria nichos pra gente. E se a gente não Exato. se observar, a gente está sempre vendo as mesmas coisas sendo ditas por pessoas diferentes. Aham, aham, exatamente. E eu especialmente quis você aqui na nossa live, porque além de ser uma mulher preta, linda, maravilhosa, né? A sua voz, eu digo e repito, às vezes você fica assim, ela está exagerando. Mas a sua voz tem uma força que você nem imagina, né? Quando você publica lá que você está na terapia e você coloca lá o meu nome como referência, vem uma galera de mulheres, assim, procurando a psicoterapia. E assim, você vem influenciando essas mulheres. Tudo que você fala lá tem um peso. Como é que é isso para você? Pesado. Nossa, Lu, é pesado. É engraçado porque ser reflexo
é um negócio muito complicado, porque eu me coloco no lugar de ter que ser responsável por aquilo que eu passo para as pessoas. Eu Uhum. anotei aqui no meu caderninho de terapia, que hoje não é o caderninho de terapia, hoje é o caderninho de live, Uhum. sobre... a primeira frase que eu anotei aqui foi quem é que faz o palhaço rir? Porque eu inspiro as pessoas, mas eu preciso me inspirar em alguma coisa também. Sim. Então, quando você tem, pelo menos eu levo a influência com muita responsabilidade. Eu espero que o meu público perceba isso, que eu procuro ser o mais responsável possível. Eu filtro muito as coisas que eu trago para a internet. Porque, no meu ponto de vista, não é só sobre recebidos, não é sobre fechar campanhas publicitárias. Eu hoje tenho consciência de que, para além de tudo isso, eu tenho um papel social dentro da internet. E eu Sim. tento ser o mais responsável possível por esse papel social. Inclusive, a psicoterapia me ajudou muito a enxergar isso. Porque eu percebo que eu nunca fui responsável, mas eu percebo que em alguns pontos eu não queria assumir essa responsabilidade. De ter que ser responsável por outras pessoas. Porque a influência, a partir do momento em que eu me coloco, ou que as pessoas me colocam, porque no meu caso eu nunca quis ser influenciadora. Eu me tornei influenciadora porque me fizeram influenciadora. Então, quando eu comecei a entender o papel da minha influência na vida de outras pessoas, aí eu pensei, eita, eu tenho 129 mil filhos e eu preciso ser muito responsável com as coisas que eu falo para eles. Então, ser influenciadora é pesado. Mas é um peso que você, sendo muito sincero, eu gosto muito de carregar. Eu imagino, porque por te acompanhar, né, como sua psicóloga, você traz algumas coisas, alguns recortes da sua vida, né, dentro do processo psicoterapêutico. E eu lembro com muita força você falando para mim que tinha algumas temáticas que você não se sentia confortável ainda para trazer na sua página, porque você não sabia como aquilo iria ser recebido, Na né? verdade, eu fico muito preocupada em como a minha fala vai impactar as pessoas. Nossa, eu fico muito preocupada, Lua. E, inclusive, isso é uma coisa que eu sinto que eu ainda preciso desenvolver mais, porque eu entendo que a minha fala, por mais que seja sobre uma experiência sofrida, de dor, de sofrimento, vai, de certa forma, impactar positivamente a vida de outras pessoas. Que assim como eu tive de cara com penhasco em alguns momentos e eu consegui sair dele, eu entendo que eu preciso falar sobre isso. Eu postei um spoiler, assim, sobre uma situação que aconteceu comigo, e aí um homem me chamou no direct. Ele estudou comigo no Senai, muitos anos atrás. Romário, não vou esquecer, Romário. Me chamou no direct e fez assim, Jamile, isso que você falou é uma coisa muito séria. Eu acho que você, enquanto influenciadora e uma mulher que conversa com tantas outras mulheres, deveria falar mais sobre isso. E aí eu fiquei tipo assim, cara, um homem. E aí ele pediu desculpa. Ele pediu desculpa. Desculpa se o homem te fez se sentir assim. Mas eu acho que você precisa trazer a sua calma e a sua força para falar sobre isso com outras mulheres. E aí eu fiquei tipo, gente, um homem? Né? Né? A psicóloga já estava ali, ó, trabalhando por trás, dizendo, bora, Jamile, Bora, minha filha, fala, mulher, fala que sua voz vai chegar a um bocado de mulher, e um bocado de mulher vai se inspirar em você, como um bocado de mulher se inspire em você quando você vai lá e posta sua rotina na academia, posta sua rotina de alimentação saudável, fala de alguma maneira sobre dicas de beleza, de como é ser uma mulher trançada, das dificuldades e tudo mais. Tudo que você traz ali dentro daquela perspectiva conecta a gente a você, o seu público a você, porque eu também sou parte do seu público, né? E é engraçado porque não sei se as pessoas que me acompanham percebem, mas eu acho que elas já perceberam. Eu não sou uma influenciadora nichada. Normalmente existem influenciadoras que falam só sobre cabelo, só sobre lifestyle, só sobre academia. Eu trago o Instagram como uma extensão daquilo que eu sou. Então eu busco ser muito, muito verdadeira nas coisas que eu trago dentro do Instagram. E ser muito verdadeira é muito perigoso às vezes. Porque você se mostra muito. E o mundo da internet, muitas vezes. O mundo da internet, gente, para vocês que estão aqui com a gente, é como uma grande empresa. Sabe aquela pessoa insuportável da sua empresa? Existe na internet. Sabe a pessoa gente boa? Também existe.
Então, assim como qualquer outro trabalho, é um ambiente onde você tem que se expor com cuidado. Só que como eu entendi que a minha exposição muitas vezes ajuda outra pessoa, eu passei a filtrar o que eu vou expor, mas eu entendi, inclusive através de enquetes e pesquisas, que hoje em dia as pessoas que me acompanham muito mais para me ouvir do que para ver meu cabelo bonito, do que para ver minha trança bonita. Então, em algum momento dessa escalada dentro da internet, eu saí da pessoa que falava de trança para a pessoa que fala. Fala. Sim. Que relata, que traz, que acolhe, que escuta, que às vezes chora lendo relatos, porque eu queria, assim, quando um dia eu for pro Faustão, que nem existe mais, pro Domingão com o Hulk, no arquivo confidencial, eu quero abrir meu direct e mostrar o quanto as pessoas confiam em mim para me contar as coisas. Porque são coisas assim que eu conto na psicoterapia. E as pessoas me contam no direct. E aí eu fico tipo assim, gente, eu passei tanta confiança para essa pessoa ao ponto dela fazer esse desabafo comigo. Eu preciso ser muito responsável por essa pessoa. É um grande Porque essa pessoa, provavelmente, que se sentiu muito à vontade de mandar um relato de vida dela, né? Teve coragem de fazer isso por conta da sua vulnerabilidade diante desse espaço, que é um diálogo direto com ela. E é engraçado porque enquanto boa parte das pessoas que estão dentro da internet descobriram que é muito melhor esconder a vulnerabilidade, eu, enquanto influenciadora, entendi que a minha vulnerabilidade me conecta com o meu público. Que lindo, porque eu tanto que demorei para colocar isso. Léo, que ali, vamos, A Jamile, psicoterapia faz efeito, gente. mostra, porque é isso que vai te conectar com essas mulheres, né? Porque, querendo ou não, por estar te acompanhando enquanto sua psicóloga e por receber a sua galera, né? As suas mulheres, que são muitas, eu também ouvi do lado de cá esses pequenos relatos que você recebe no seu direct. E eu fiquei assim, poxa, mas seria tão interessante se Jamile falasse sobre isso. E seria tão interessante se ela falasse sobre aquilo que aconteceu na vida dela e aquela outra situaçãozinha também da vida dela. Se ela falasse, ia conectar mais ainda com fulana, com ciclana, com beltrana, que hoje são minhas clientes, né? E é engraçado, Lua, que as barreiras vão sendo quebradas dos dois lados. Porque eu falo sobre como eu me sinto, eu escuto sobre como as pessoas se sentem. Por saber que as pessoas confiam em mim, eu confio cada vez mais nas pessoas. Tem muita gente que diz, ai, cuidado com as coisas que você expõe na internet. E eu tomo cuidado, gente. Eu não chego aqui na internet e conto tudo que acontece na minha vida. Mas eu entendi que talvez, inclusive, eu venha passando por uma transição em que eu estou saindo do papel de uma influenciadora de beleza, puramente por beleza. Não, obviamente, menosprezando o nicho da beleza, até mesmo porque eu ainda faço parte dele. Mas porque, de alguma forma, eu estou entrando em um nicho de escuta e troca e reflexões que só passou a acontecer porque eu comecei a falar. E, inclusive, uma das grandes barreiras dentro do meu público e dentro das mulheres que me acompanham, eu percebo que é justamente a fala. A gente ainda se priva muito de falar as coisas que a gente sente. Eu comentei recentemente com um paquera meu que eu acho que os homens, eles não são ensinados a falar sobre sentimentos. Sim. E os homens, eles são, inclusive, como é a palavra que eu posso usar, eles são, inclusive, encorajados a reprimir os sentimentos que eles têm. Mas a gente está entrando em uma era... Ontem me colocaram na caixinha de perguntas sobre ser emocionada. A gente está entrando na era dos emocionados. E a tendência de todas as pessoas, inclusive de nós mulheres, é que com esse termo do emocionado, da pessoa que se emociona muito rápido, a gente pare de falar também. Porque eu tenho percebido... Lua, eu recebo relatos, eu virei uma grande conselheira amorosa, gente. Eu virei uma grande conselheira amorosa. Eu recebi uma mensagem de uma menina de Portugal, me dizendo, cara, terminei com o boy, mas gosto dele, o que é que eu faço? E falando, então, manda uma mensagem pra ele, diz que sonhou com ele, não sei o quê. Só que, tipo assim, eu venho percebendo que as pessoas vêm criando barreiras muito grandes para gostar de outras pessoas e para aceitar o sentimento de outras pessoas também. E aí, eu me coloco no lugar, não de Jamile CNPJ, mas de Jamile CPF. Porque Jamile CPF também gosta de outras pessoas. Inclusive, ontem, uma pessoa que eu estava começando a gostar, há um tempo atrás,
me chamou pra falar algumas coisas que aí eu fiquei tipo assim, gato, como assim? Do nada você vem terminar uma coisa que nem começou, que inclusive terminou lá Ai, atrás. gente, eu já Porque, imagino. porque eu percebo que as pessoas elas estão assim meio biruleibe em relação a sentimento. E, inclusive, eu acho que eu falo tanto de psicoterapia, eu falo tanto que as coisas começam de dentro para fora, porque se você é uma pessoa pouco biruleibe e você começa a se envolver com a pessoa muito biruleibe, a possibilidade de você ficar maluca é muito maior do que você deixar outros. Muito. Olha, Então, Lua, e para você ver, né? Você já está na terapia há um tempo considerável e ainda acaba, em alguns momentos, tendo mini surtos de se questionar sobre sua conduta e seu próprio jeito de ser diante de uma outra pessoa, sabe? De estar envolvida. E aí eu queria trazer, puxar esse gancho, né? Para falar de uma caixinha dessa que você trouxe, né? Falando de que você também influencia as suas seguidoras a se envolverem com seus ex. E teve seguidora vindo reclamar com você. gente, quem está aqui vai receber essa fofoca completa em primeira mão. Ano passado, eu acho que eu comentei isso com você na psicoterapia, não foi? Ano passado, no final do ano, eu recebi um texto de uma mulher muito indignada, porque ela conheceu o meu ex, um ex-namorado meu, né? Porque eu já tive alguns, um ex-namorado meu, e ela se envolveu com ele, e ele foi um cara escroto com ela. Só que, tipo assim, Lua, minha amiga me perguntou, na hora que eu postei falando sobre isso, eu teria mandado ela ir tomar naquele lugar. Aí eu fiz assim, velho, não. Porque eu imagino o quão afetada psicologicamente essa pessoa tá ao ponto de me responsabilizar pela atitude de outra pessoa. Então, assim, eu lembro que eu escutei tudo que ela tinha pra me dizer. Ela falou tudo, explicou como, na verdade, fofoca. Essa fofoca dessa menina começou em 3 etapas. Porque primeiro veio a amiga dela falar comigo, que ela tinha conhecido um ex-namorado meu. Depois veio uma conta fake falar comigo. E aí, por último, eu acho que ela queria dar um rosto à situação. E aí ela veio falar comigo. Só que, tipo assim, é uma história muito cabulosa de... Amiga, eu não posso contar essa fofoca aqui, porque essa fofoca não é minha. Mas, basicamente, ela se relacionou com ele de uma maneira mais profunda. E em um momento em que ele precisava chegar junto, tipo, ajudar ela na situação, ele... eu não tenho nada a ver com isso. Tchau, Live com bênção. essa situação, eu não posso fazer nada por você. E aí eu imagino como isso afetou ela, porque, gente, ninguém se envolve com uma pessoa imaginando que a pessoa vai maltratar a gente no momento que a gente mais precisa Exato, dela. Ninguém se exato, envolve pensando que isso vai exato. acontecer. Então, quando ela traz pra mim esse relato, eu não posso negar, Lua, que eu dou risada. Eu acho que eu estou tão terapeutizada que eu dou risada dessas situações. Mas, ao mesmo tempo, eu me coloco no lugar da pessoa. Até Já, mesmo porque, já de uma você vai virar maneira... Santa Família. E até mesmo porque, de uma maneira muito direta, eu já estive no lugar dela. Exato, Porque eu já me exato. relacionei com essa pessoa. E, Uhum. inclusive, o meu término de relacionamento com essa pessoa foi o único término de relacionamento que eu tive na minha vida. Que foi extremamente conturbado. Então, assim, talvez eu, inclusive, não tenha ficado tão chateada com ela, porque eu entendo a dor dela. E nesse caso, eu entendo mais ainda a dor dela, sabe? Só que é sensacional como agora voltando para sua pergunta, como as pessoas, elas ainda não todas as pessoas, mas algumas pessoas ainda não entenderam como funciona a influência. Tipo assim, influenciar é uma coisa. Tomar para si a história do outro é outra coisa completamente diferente. Eu trago histórias, relatos meus e de outras mulheres no Instagram. Eu posto cabelos, eu posto dicas, mas eu queria muito que as pessoas conseguissem compreender que existe uma diferença entre você ser influenciado por alguém e você querer tomar aquilo como uma verdade na sua vida. Quando eu Uhum. recebo um relato de mais de uma pessoa, porque esse babado da menina foi do ano passado, mas agora teve a outra que falou que deu match com um ex meu no Tinder, eu percebo que as pessoas, nem todo mundo aprendeu o que é influência. Porque eu acho que a galera pega o micro que é postado na internet de um relacionamento e acha que aquilo ali é tudo. Nossa, talvez
se eu me relacionar com o ex-marido, com o ex-namorado da blogueira que eu sigo e que é feliz, talvez eu também seja feliz. Só Sendo que que, é só um gente, recorte, né? Só um pode. recorte. E no meu caso especificamente, já tem algumas relações minhas que eu não posto. Há Então as pessoas sabem que eu muito estou. tempo. Há Há muito muito tempo. As tempo. pessoas sabem que eu estou em um relacionamento. Sabem quem é a pessoa que eu me relaciono. Ai, Ingrid! Sabe quem é a pessoa que eu me relaciono. Mas eu não me aprofundo em relação a isso. Porque é muito complexo. As pessoas. Tem gente que fala que é inveja. Eu não acho que seja inveja, gente. Eu acho que a galera tá meio perdida em alguns pontos. Então, quando vem pra mim relatar que se envolveram com meu ex, eu fico tipo assim, gente, será que é no intuito de contar a vitória porque tá com um ex meu? Será que é no intuito de pedir ajuda pra eu explicar o que é que faz com aquela relação? Uhum. Qual será o intuito dessa pessoa? Mas no Fica fundo, aí as grandes perguntas, os grandes questionamentos, né? Porque depois que você entrou dentro do processo psicoterapêutico, o que não falta é reflexões. gente, e é extremamente reflexivo essas reflexões, porque eu fico pensando assim, será que pensa? Sabe aquele meme? Será que pensa? Será que pensa? Porque eu fiz uma pergunta no dia que eu respondi essa caixinha, que Hum, teve uma menina que me respondeu: Você acabou de alugar um triplex na minha cabeça. Que a hum. pergunta que eu fiz foi: Vocês já pararam para pensar? Por que ex? Ninguém vira ex-namorado porque vivia uma relação perfeita. Ou Mas aí também a talvez gente não até pode, tinha uma relação boa, mas em algum nível causou um a gente não incômodo dentro. pode, exato, a gente não pode generalizar, né? Porque é aquela grande questão. Às vezes não deu certo comigo, Pode mas dar pode dar certo com muito outra certo pessoa. com o Jamile. Pode dar. Pode dar muito certo com o Carla lá com a Roberta, com uma galera aí fora, né? Agora, é complexo esses relatos, né? Essas mini queixas, né? Essas mini queixas que chegam até você, Eu acho né? Do tipo, engraçado. ah, mas eu me envolvi com fulano, e cadê você que não me disse que ele não valia nada? Amada. E você expôs a cada término de relacionamento? Não, eu lembro que antes do meu último relacionamento, que foi o relacionamento que eu morei com meu ex, eu tive um relacionamento anteriormente e foi nesse penúltimo namoro que eu decidi que eu postaria o mínimo possível sobre Uhum, relacionamento. Por quê? Eu me relacionei com uma pessoa que era muito expansiva no sentido do amor dito e escrito. Gostava muito de falar de amor, gostava muito de escrever textos de amor. E assim, Lua, não descredibilizo quem faz isso. Eu acho que cada um tem sua forma de demonstrar afeto. Mas eu acho que quando a relação ela expande muito na rede social e ela é extremamente pequena na vida dois, falar demais acaba que ser só falar demais, sabe? Então, uhum. quando eu terminei esse meu relacionamento com esse meu ex-namorado, que gostava muito de escrever textão, e que eu, gente, me sentia na responsabilidade de retribuir o textão também. Sim. Eu escrevia textos bonitos e tal. Quando eu terminei essa relação, eu apaguei tudo que tinha desse meu ex-namorado. E eu simplesmente comecei a receber uma enxurrada de directs e comentários perguntando: cadê fulano? Cadê fulano? Se vocês terminaram, por que você não avisa? Cadê fulano? Cadê fulano? Lua, pra você ter ideia, esses dias eu tava configurando meu Instagram e aí o Instagram tem a possibilidade de você ocultar palavras. E Uhum. aí eu vi hoje uma coisa que aconteceu 4 anos, 5 anos atrás. O nome do meu ex está oculto como palavra. Ninguém consegue comentar o nome dele no meu Instagram. A palavra namorado estava oculta. A palavra término estava oculta. Eu tirei recentemente. Término estava oculta. Porque assim, as pessoas começaram a pressionar tanto que eu falasse o porquê aquilo terminou. E foi um relacionamento que não terminou de uma maneira legal. Que me atingia muito. A curiosidade do Sim, outro era um gatilho muito grande para mim. Porque eu volto a perguntar, que nem eu fiz no começo da live. Quem é que faz o palhaço rir? Porque todo mundo quer a influenciadora que fala bem, que relata, que escuta. Mas, gente, eu falo sempre no meu Instagram que do lado de cá existe um ser humano existe também. o ser humano. Assim como eu preciso ser responsável pelas coisas que eu falo para outras pessoas,
Eu espero verdadeiramente que as pessoas sejam responsáveis pelo que elas falam comigo. Eu postei um vídeo recentemente falando sobre Maria Jumbo. Gente, eu chamei homens de Maria Jumbo. Pra quem não sabe, Maria Jumbo são os caras, ou seres humanos, de uma maneira geral, que eles preferem que nós, mulheres pretas, estejamos de cabelo trançado do que de cabelo cacheado. Eu simplesmente coloquei isso na internet com um desabafo pessoal meu e fiz uma pergunta. Homens, por quê? E mulheres, vocês concordam? E eu não sabia que homem era um ser tão sensível até postar esse vídeo. Porque eu Uma convido santa vocês, inquisição, a santa eu inquisição, você convido viu? vocês a irem lá no meu primeiro vídeo fixado e verem os comentários que eu recebi. E assim, gente, eu já cheguei em uma fase da internet que me abalar é realmente muito difícil. Mas teve um comentário de um cara específico que eu fiquei muito chateada. Muito chateada. Porque eu percebo que as pessoas, e isso é para além da internet, é na vida também, que as pessoas, elas, quando elas não conseguem te atingir aqui, elas vão descendo. Uhum. Então o cara comentou uma coisa, ele viu que não me ofendeu e eu brinquei, ele falou um comentário mais ofensivo e mais ofensivo. Quando ele viu que nada me ofendeu, ele comentou dizendo que o que eu estava dizendo era reflexo da minha infância, que eu não tive pai, que o fato de eu ter um pai ausente fez com que eu fosse uma mulher amargurada. E assim, ó, que ele me chame de amargurada, eu não tô nem aí. Mas não brinque com meu pai, não. Não brinque com meu pai. Não Porque fala do meu pai, não é fala da aquela minha história mãe. do pode me xingar, mas não xingue minha mãe, não xingue meu pai. Porque Uhum. eu tenho um orgulho muito grande da família que eu tenho. Então, a partir do momento que me ofendem nesse lugar, dói. Aí dói. E aí, Sim. eu tinha duas opções. Eu podia bater boca com ele e eu podia bloquear ele. E aí eu bloqueei ele, tirei ele. Mas eu fiquei muito chateada. E talvez eu tenha ficado mais chateada ainda porque eu fiz um story falando que eu lamento muito pelas mulheres que se relacionam com os homens que comentaram o meu vídeo. Porque se eles têm coragem de abrir a página de uma pessoa que eles não conhecem e comentarem as atrocidades que comentaram no meu vídeo pelos seus perfis pessoais, não era nem para dizer que era por conta fake. Eu imagino o absurdo que deve ser conviver com esse tipo de homem. Porque assim, gente, eu lamento muito. Teve uma menina que me mandou mensagem falando: ai, meu namorado tem esse mesmo tipo de discurso. Gata, termina. Não, e assim, eu sinto muito, acho que foi Rose Lopes que comentou aí agora. Eu sinto muito, Rose. Ela falou: meu namorado é Maria Júnior. Me sinto muito por você, né? Seu namorado ser Maria Júnior, mas eu espero que essa situação não determine a sua vida, né? De forma geral, que você seja uma mulher trançada pro resto da vida ou pelo resto da sua relação enquanto ela durar, né? Porque ele é um homem Maria Júnior. Menina, eu sinto, inclusive, que eu criei uma nova pauta para psicologia, esse negócio do Maria Jumbo. Porque eu toquei na cabeça de tanto homem maluco que eu nem. Gente, o mais engraçado é que tinha homens que comentavam assim: o que é jumbo? Você está errada. Tipo Não, assim, não sabe nem o que é. o complexo dessa situação toda, Jamile, né? Quando você traz à tona uma temática tão importante, que é o que movimenta a sua página, né? Você fala de trança, você bota trança, você traz os tipos, as formas, os modelos e tal. E quando você traz uma temática dessa que é tão importante e toca tantas mulheres, não é os homens que vêm para psicoterapia. Não. Infelizmente, é as mulheres que estão tão doloridas, sabe? Isso é muito triste. Muito Na triste. minha, eu não sei se você se recorda, que acho que foi na nossa última consulta, que eu falei uma frase que é tipo assim: são mulheres incríveis fazendo terapia para aprender a lidar com homens medíocres. Porque aparentemente eles não têm o mínimo interesse em se melhorar psicologicamente. E aí eu tenho a impressão que, inclusive, cria-se um ciclo vicioso onde eu procuro me melhorar, você procura se melhorar, mas a gente continua se relacionando com pessoas que não têm interesse em se melhorar. Então, eu não sei até onde vai a nossa melhora, sabe? Já que a gente continua
E eu trago isso para minha vida, já que a gente continua repetindo padrões muito parecidos. E é importante a gente deixar claro, né? Toda e qualquer pessoa que influencia, que se diz e carrega o nome de influência nas suas redes sociais, ali tem um ser humano. E tudo que ela recebe de ofensa, de esculhambação, seja lá o que for, de coisas boas também, né? Vai deixar ela muito feliz, mas também pode detonar emocionalmente. Né? A Se a gente gente for tem pensar muito. quanto influência tenta um suicídio, né? Entra em depressão, porque o que a gente mostra aqui é sorriso, é felicidade, é um recorte da vida. Mas tem uma pessoa que está ali por trás que às vezes não está nem legal, tá Eu detonado. escrevi, eu escrevi aqui porque às vezes eu me calo. Porque tem uma galera, às vezes, que fala: nossa, você tá tão quieta esses dias, você não tá conversando muito sobre a gente, com a gente. E às vezes que eu me calo, são as vezes em que eu percebo que se eu não tô seguindo os meus próprios conselhos, às vezes é melhor dar uma calada. A gente já conversou sobre Vamos, isso. vamos falar sobre isso, né? Às vezes é dar uma segurada, A assim. pergunta que tá aqui, né? A pergunta que não se cala. Você segue o que você fala? Eu escrevi aqui uma coisa que é assim: a minha solitude mudou minha vida. Hoje, eu acho que eu consigo seguir mais o que eu falo. Inclusive, eu acho que hoje eu falo tanto sobre relacionamentos e sobre relações porque eu não vivo uma relação. A partir do momento em que eu entendi que a minha presença, a minha companhia é uma companhia muito boa, eu acho que eu comecei a me possibilitar questionar mais os relacionamentos que eu vivo, sabe? Em outros tempos, eu tava pensando nisso ontem. A melhor parte de morar sozinha, gente, é que vocês pensam muito sobre vocês. Vocês têm muito tempo para se questionar sobre vocês mesmos. Pelo menos eu me questiono muito sobre mim mesma. Eu tava pensando esses dias que se talvez eu ainda morasse com meus pais, se eu ainda fosse a Jamile sem grandes obrigações, sem grandes responsabilidades, provavelmente aquela Jamile já teria entrado em outro relacionamento. Provavelmente aquela Jamile com um momento de ócio muito grande na vida, sem grandes responsabilidades, sem grandes coisas para resolver, já estaria em uma nova relação. Essa Jamile aqui não tá. Eu sigo solteira, obviamente, né? Seguindo o conselho do sorriso maroto, quem está solteiro nunca fica só. Mas eu entendo que hoje em dia eu filtro mais. Ontem, 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 um ex-contatinho meu me ligou pra me dizer que conheceu uma outra pessoa e tal. E aí eu fiquei tipo assim: não, tudo bem, não tem problema. Só que eu tive uma conversa muito parecida com essa que eu tive com meu ex-contatinho, com uma ex-amiga minha. Ela me disse a mesma coisa. Só que no caso dela, ela me disse que ela iria se afastar de mim porque ela sentia que a nossa vibe já não se conectava mais como antes, que ela está em um relacionamento, ela tem um posicionamento diferente do meu. E aí eu falei a mesma coisa, eu fiz: olha, tudo bem, não tem problema, é um direito seu, eu respeito isso. E eu recebi como resposta que eu me tornei uma pessoa muito fria. A resposta que ela me deu foi: você tem se tornado uma pessoa muito fria. Mas eu queria o quê? Choro. Aí eu Liberar fui me ela. questionar sobre a minha frieza. Eu fui me questionar sobre a minha frieza. E Lua, quando eu comecei a me questionar sobre a minha atitude, imediatamente veio na minha cabeça uma frase que minha mãe fala desde que eu me entendo por gente: só não tem jeito pra morte. Quando uma pessoa que eu coloquei na minha vida e que eu não dei grandes motivos pra ela sair vai embora, é uma escolha dela. Uhum. Eu não vou ficar. Eu imagino que algumas pessoas querem muito mais o que a outra implore para elas ficarem do que verdadeiramente ficar, sabe? Ai, eu conversei recentemente com a menina que falou bem assim: eu não termino com o meu namorado porque ele diz que ele vai sofrer muito se eu terminar com ele. Então, tipo assim, o namorado
Que confusão. dela não quer que ela termine, não porque ele gosta dela, mas porque ele não quer viver o sofrimento do término. Não, e detalhe, utiliza esse recurso para manipular ela a ficar. Aí, tipo assim, só que é isso, Lua. Eu sinto que essa é uma visão que eu tenho hoje, sabe? Hoje eu tenho essa percepção. Maturidade, né? Maturidade. Hoje eu tenho essa percepção. Uhum. Mas, inclusive, eu estava escrevendo um texto essa semana, o texto da tempestade que eu falei com você, Sim. que eu tenho me orgulhado muito da minha caminhada nesse processo de maturidade, de crescente de maturidade. Porque a gente. Ai, minha mãe! Ai, mãe! Não consigo. Ai, não tô me subindo aqui. Eu tenho me orgulhado muito desse processo de construção de maturidade, porque, nossa, a gente toma tanto na cara, a gente tem que aprender também, né? E eu fico Eu muito acho, feliz de ver que eu né? tô aprendendo. Aí, tá vendo? Foi só minha mãe fala, tá vendo, gente? Não fala da minha família que eu choro. Boa noite! Falo de todo Ai, mundo, é isso. menos da minha mãe e do meu pai. Ai, é isso. Pois é, é como a gente é como eu disse, né? Isso é maturidade. A gente vai amadurecendo conforme a gente vai crescendo, conforme a idade vai passando. Bom, algumas pessoas, não são todas, né? Algumas pessoas conseguem tirar grandes lições daquilo que vai acontecendo. Chora não, bebê. Chora não. Algumas pessoas conseguem tirar grandes lições daquilo que estão vivendo e aprender, Sim. né? E eu noto que você vem aprendendo muito. E a sua rede social é reflexo disso, né? É como alguém disse aí, ai, Jamila, eu adoro você, você é muito madura. Realmente, você traz uma fala bem amadurecida, bem coerente, bem firme, bem forte. E é óbvio, gente, que tem momentos que a gente vai seguir tudo aquilo que a gente diz e tem outros momentos que não. Porque a gente é ser humano, dotado de ambiguidade, de contradições. Hoje eu sinto isso. Amanhã eu já não sei, pode ser outra coisa totalmente diferente. E às vezes tem outras situações que a gente senta, monta um texto daquilo que a gente gostaria de viver e fala, porque a gente está em fase de aprendizado. E aí eu estou falando tudo aquilo que eu quero fazer, ou que eu estou prestes a fazer. E o interessante disso tudo são as pessoas se utilizarem do que você fala na rede social para usar contra você. Né? Eu fico assim, gente, qual a intenção desse povo, né? Até mesmo porque eu assumi o papel de não criar uma persona dentro da rede social. Uhum. Eu tava olhando meu Instagram hoje para poder gravar um vídeo contando sobre o meu cabelo e eu convido vocês a rolarem o meu feed, assim, ó. Vão, só vão. E eu já fui tantas pessoas, desde a primeira foto que eu postei até hoje. E eu, assim como eu troco muito de cabelo, no meu Media Kit, né, que é o currículo do influenciador, tem uma frase que diz assim, que eu adoro mudar. E eu adoro mudanças. Sempre gostei muito de mudanças. Sabe aquela pessoa que ficou 30 anos na mesma empresa? Eu não sou essa pessoa. A pessoa que passou a vida inteira com o mesmo cabelo? Eu não sou essa pessoa. Eu sempre gostei muito da possibilidade de conhecer nuances diferentes minhas. Então, para mim, é muito difícil que uma pessoa me cobre hoje uma coisa que eu fiz lá atrás. Uhum. Porque lá atrás eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Sim. Lá atrás, obviamente, que eu preciso me responsabilizar pelas atitudes que eu tenho. Tenho consciência disso. Mas a Jamila, de 20 e poucos anos, não tinha consciência disso. Hoje eu tenho essa consciência. Inclusive, eu respondi, eu não postei ainda esse vídeo. Tem um criador chamado Lucas, eu esqueci o sobrenome dele, que ele fez um vídeo perguntando: você se namoraria? E aí eu respondi o vídeo. Que se ele perguntasse isso pra Jamile de 25 anos, ela diria que sim, que ela se namoraria. Ele perguntando isso pra Jamile de hoje, de 30 anos, ela vai dizer que sim, ela se namoraria. E se ele perguntar pra Jamile de 35, ela vai dar exatamente a mesma resposta. Porque eu tenho a impressão, eu sempre tive a impressão que eu estava na minha melhor fase.
eu estou no meu melhor momento, eu estou no meu melhor momento. E hoje, eu acho, sem sombra de dúvidas, que eu estou no meu melhor momento. Mas eu Sim, acho, Lua, que isso é muito bom, a gente pensar que a gente está no nosso melhor momento. Porque a tendência de quem está no melhor momento não é estagnar ali. É querer sim. pegar aquele melhor momento e ser melhor ainda. Então, quando você De vê algumas pessoas. De algumas algumas pessoas, né? pessoas. Gente, tudo aqui, disclaimer de que nem todo mundo é assim. Então, quando alguém pega a minha fala na internet e usa contra mim mesma, Que tipo, querido, crueldade, né? que Que coisa crueldade. feia. Mas eu acho que isso fala muito mais sobre a pessoa do que sobre mim, sabe? Assim como muitas atitudes na vida falam muito mais sobre o outro do que sobre mim. Assim como a Jamile, que aconselha na internet, aconselha você, mas esse conselho ela tá dando para ela mesma. Ela também. Eu, inclusive, falei isso esses dias para uma amiga minha. Quando eu te digo que você não merece estar nesse relacionamento, eu estou te dizendo que você não merece estar porque você não merece, mas eu estou me lembrando que eu não mereço passar por isso. Também. Então, Isso, tudo também. que vem, volta. Tudo que eu falo é reflexo daquilo que eu quero para minha vida também. Por isso Eu nunca vou entrar no... que, por isso que é muito Fala. importante a gente seguir influenciadoras, mulheres, referência. Quando eu falo referência, não é qualquer referência. É mulheres que se pareçam com a gente. Que lembrem a gente fisicamente. Tem o nosso próprio tom de pele, o nosso estilo de cabelo. Que, cara, como eu, uma mulher preta, crespa, vou seguir uma loira de olhos azuis e cabelo liso. Posso até seguir, mas obviamente eu nunca na galáxia vou me aproximar daquela vida que ela leva. Nunca. E aquilo talvez seja motivo para me frustrar e para me adoecer emocionalmente e nem eu ainda me dei conta disso. Sim. Eu tive essa semana, eu tô em alguns grupos no WhatsApp, né, de influenciadores. E por mais que eu ignore 90% dos grupos que existem, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de manter a constância nos grupos, eu caí nesse grupo no meio de uma discussão sobre quem te inspira. Quem te inspira? E aí uma menina, esse grupo que eu tô especificamente é só de influenciadores pretos. E aí uma menina falou que a referência de influência dela é Virgínia. E aí eu peguei e fui olhar o Instagram de Virgínia. E assim, eu não acompanho o trabalho de Virgínia. Eu sei que ela é uma influenciadora muito grande, que tem um nome muito grande, que tudo que ela toca vira ouro, tipo Midas tocou, virou ouro. Eu sei disso tudo. Mas É, assim, me preocupa o fato de que uma mulher preta que mora no Complexo da Maré, que fala sobre tecnologia, tenha como principal referência de influência Virgínia. Porque com isso eu não estou menosprezando o trabalho que Virginia faz, eu não acompanho ela, mas também, tipo, não ignoro. Mas é muito difícil você tentar ser reflexo de alguém que não espelha aquilo que você é. é complexo É demais. muito complexo. É literalmente você está criando o seu próprio problema. Você está criando. Tem um psicólogo no TikTok que ele fala: às vezes vocês criam os seus próprios problemas. E eu concordo com ele. Porque eu, eu tenho algumas referências dentro da internet. E de uma maneira muito inconsciente, as minhas referências de internet são mulheres muito parecidas comigo. Eu posso dizer o nome de algumas delas aqui. Amanda Mendes, que é a da menina do de Crespo, a Júlia Lira, que é uma pernambucana maravilhosa, que eu já tive a possibilidade de conhecer, Jacira Doce. São todas mulheres pretas que têm, de alguma forma, trajetórias muito próximas à minha trajetória. Com isso, eu não estou dizendo que a gente tem que se fechar no mundo onde a gente só tem que gostar daquilo que parece com a gente, não. Sim, Mas me preocupa muito o fato de que as pessoas aparentemente ainda não discerniram, não pararam para pensar que quando a gente se inspira no que é muito diferente da gente, a possibilidade da gente se frustrar e se machucar é muito maior do que a possibilidade da gente realmente crescer diante daquela inspiração. E, se a gente, gente pensar, basicamente, que as pessoas que nos influenciam, elas mudam a gente geneticamente. Já é comprovado pela ciência, porque se eu sigo Jamile
E Jamile tá lá todos os dias falando sobre a importância do autocuidado. Jamile tá lá falando que é importante ir para academia e ela mostra a rotina de academia, mostra a rotina de alimentação saudável, mostra os produtinhos que ela utiliza, são valores mais próximos das condições financeiras de uma mulher preta. Um exemplo. Mostra todas as possibilidades para essa mulher. E essa mulher, ela de alguma forma se inspira em Jamile e começa a seguir devagarzinho os passos dela, cuida da saúde, vai para academia, se alimenta direitinho, cuida da pele, do cabelo, começa a se valorizar enquanto mulher. Isso é mudança de expressão, isso muda o nosso corpo, isso muda tudo. E levando em consideração que, assim como Jamile usa a rede social como... As pessoas também influenciam outras pessoas. Não necessariamente você precisa ser um influenciador para você influenciar alguém. O marketing hoje é muito importante, mas o boca a boca é mais importante ainda. Eu passei a postar mais sobre minha rotina. Olha, ano passado, em algum momento, eu vou procurar esse story para poder ver ele. Eu falei que eu ia contar na internet que eu queria começar a cuidar do meu corpo. Porque se eu não começasse, eu teria vergonha. Porque eu já tinha me sabotado 300 vezes. Eu já tinha tentado começar 300 vezes. E eu já tinha desistido 300 vezes. Aí eu pensei, se eu jogar na rede, se eu falar na internet que eu quero voltar a me alimentar melhor, se eu falar na internet que eu quero voltar a cuidar de mim e eu não cumprir isso, poxa, que influenciadora é essa? Que não está influenciando nem a própria vida. Eu começo a trazer para a internet, eu passei a usar a internet também como um grande diário. Querida internet, hoje eu quero muito ser feliz. Tipo assim, eu vou me esforçar mais para fazer aquilo acontecer. Mas eu acho, Lua, muito importante a gente falar sobre o fato de que a gente precisa saber quem influencia a gente. Você disse aí que a influência faz com que a gente mude geneticamente. E, cara, sim, porque se você levar em consideração a quantidade de lipoled que pessoas que nitidamente são magras fazem, a quantidade de rinoplastias de pessoas que não tem ali uma coisa que alguém diria, meu Deus, que absurdo, faz, a quantidade de intervenções estéticas que as pessoas fazem, a quantidade de silicone que as pessoas colocam, porque fulano tem, porque Beltrano tem, porque ciclano tem. Gente, é absurda. E com isso eu não tô dizendo que as pessoas não têm que intervir fisicamente no corpo delas. Não, cada um faz o que quer. Mas eu acho que seria... cuidados, né? Sim, mas seria muito sobre você parar e pensar do tipo assim, eu estou fazendo porque eu acho que eu preciso, ou eu estou fazendo porque fulano que eu acompanho fez e ficou bonito. Por isso que eu digo que o movimento, esse movimento da gente ter um cuidado na escolha do que a gente está se alimentando diariamente é muito importante, porque é tudo muito inconsciente. Você não tem necessidade nenhuma dessa caneta, porque você já tem uma em casa. Mas começou a aparecer um bocado de informação na internet que falava de uma caneta, sei lá, que escrevia magicamente sozinha, um exemplo, hipoteticamente. A caneta escreve TCC. Mas eu preciso dessa caneta. Mas eu já tenho uma caneta em casa, por que eu preciso dessa caneta? Não, porque não sei por que, eu só sei que eu preciso. E aí, mal sabe, que tem uma galera na internet que é uma massa, né? Falando de achar caneta que escreve magicamente. E não só, é como você falou, né? E não só a galera da internet, que é a grande massa, mas a sua amiga, a vizinha, a mãe, a prima, a tia, uma galera que vem por trás, influenciando a gente também, né? Recentemente eu vi uma menina que ela cria conteúdo sobre maternidade. E aí era um relato dela explicando o porquê ela ia fazer lipoled. E aí ela faz o relato dela e ela mostra o corpo dela. Enfim, o abdômen dela ficou diferente do que era antes. Ela disse que aquilo mexia com a autoestima dela. E assim, ela estava justificando o porquê ela faria uma intervenção estética no corpo dela. Ok.
direito dela, entendo que a gente fica realmente abalado esteticamente com algumas coisas que acontecem com o nosso corpo. Ela fez a lipoled, tá maravilhosa, incrível, sensacional. Só que aí, nesse mesmo dia que eu vi o relato dessa menina, eu vi uma notícia falando. Eu esqueci o nome da influenciadora, ela é de São Paulo. Tal influenciadora fez uma lipoled foi banida, não. Tipo assim, a técnica como ela fez a lipoled é uma técnica que o Conselho Nacional de Medicina não indica que ninguém faça, porque é altamente perigoso. Aí você pega, ela é do ex-BBB, Eslovênia. Eslovênia, lembrei. Eslovênia. Aí você lembra de Eslovênia? Tipo assim, o meio influencia muito a gente. Aí você pensa, precisava? Eu não tô aqui para julgar o corpo do outro, mas eu tô aqui para chamar meu público, para pensar assim, você está fazendo porque você precisa ou você está fazendo porque você quer ficar cada vez mais parecido com aquilo que todo mundo tá? A última vez que eu fui no Rio de Janeiro, eu fui em um bar, eu nunca vou esquecer esse dia, eu fui em um bar lá na Barra da Tijuca, lá no Recreio, e simplesmente tinham 4 meninas sentadas. Não sei quem era quem. Tipo assim, as 4 eram muito parecidas. Muito parecidas. Muito parecidas. E aí depois, cutucando a internet, eu descobri que aquelas meninas são representantes, são influenciadoras de uma clínica de estética específica. Então, provavelmente, todas fizeram procedimentos muito parecidos. Só que isso é muito assustador, Lua. Sim, Mar. É tipo a pessoa que se incomoda com a minha diastema. É tipo a pessoa que diz que eu preciso botar aparelho. Sim. Eu já ganhei aparelho de graça, gente. Já me disseram assim, ó, venha botar aquele aparelho de coisinha. Eu não quero usar. Se fosse aquele Invisalign, eu queria, mas esse eu não ganhei ainda não. Mas o de coisa eu não quero usar. Mas de uns tempos pra cá, a quantidade de pessoas me perguntando se eu não tenho vontade de botar aparelho tá crescendo. Porque a minha diastema, que é uma característica muito presente nas pessoas pretas, está crescendo. Com o passar do tempo, o meu dente vai afastar. Eu tenho consciência disso. Sim, sim. Mas isso não me incomoda ao ponto de não dar um sorriso. Uhum. Inclusive, vocês veem que eu dou muita risada. E, tipo assim, me preocupa muito o fato de que hoje em dia a influência não tá influenciando como a gente deveria realmente influenciar, sabe? Eu acho que a gente, inclusive, me preocupa o fato de que hoje em dia nós influenciadores, talvez, ao invés de ajudar, a gente mais prejudica algumas pessoas do que ajuda. Mas isso é papo para outro dia. Outras, já são outras reflexões, né? O que a gente tem refletido aqui hoje é a força da nossa voz, né? Você enquanto influenciadora, né? Eu enquanto profissional da saúde mental, né? Como terapeuta, da gente ter o cuidado na fala, o que que a gente vai falar, como a gente vai se expressar, né? O que que a gente vai trazer para o nosso público, né? E o quanto que isso faz diferença na vida de quem acompanha a gente. Porque às vezes a gente acha que está ali falando sozinha, conversando sozinha. E tem uma galera ali só observando, lendo, às vezes nem interage, né? Tem pessoas que nem interagem, mas tá ali te vendo e te acompanhando. Menina, esse final de semana eu tava na praia com meu paquera. E aí, veio uma menina oferecer acarajé. Tava vendendo acarajé. A gente tava no sombreiro, né? E aí o sombreiro tava na altura da cabeça da gente, assim. Então não dava pra ver quem estava no sombreiro. Ela veio andando, abaixou e fez acarajé. Aí olhou pra minha cara e tipo assim, depois de 4 anos de internet, tem umas caras que você já consegue entender o que é que aquela cara quer dizer. Aí ela olhou pra minha cara, tipo, travou assim, levantou e ia embora. Demora porque ela voltou e fez. Seu cabelo tá lindo, não sei o que eu fiz. Ai, obrigada, tudo bem. Depois ela me mandou um direct. Jamile, eu vi você na praia, eu fiquei com muita vergonha de falar, porque você tava acompanhada e tal. E assim, Lua, é por isso que eu sou influenciadora. É pra esse tipo de coisa que eu hoje dedico meu tempo à influência. Eu trabalho só com isso. Pra poder deixar as pessoas felizes quando elas me encontram. Eu acho muito legal quando alguém me encontra na rua, porque infelizmente eu não conheço todo mundo que me acompanha. Mas as pessoas me reconhecem. É estranho porque é uma troca de 129 mil para 1. Sim. Sou eu para todo mundo e ninguém para mim.
Porque eu não sei quem são as pessoas que me acompanham. Mas uma das coisas mais gostosas que existem é quando eu encontro alguém que me acompanha e a pessoa vem falar comigo. Lua, eu acho sensacional as pessoas me encontrando no metrô e perguntando: "Ah, você anda de transporte público?" Eu falo, gente, eu sou pobre que nem você. Gente, eu consumo as mesmas coisas que vocês Eu consomem. ainda não cheguei no patamar da Eu ainda não Virgínia. comecei. Eu ainda não comecei a vender joguinho. Pra Eu ainda comprar não sou carro. mulher, eu ainda não sou mulher branca. Eu ainda não comecei, gente. E é muito bom, Lua. É muito bom. Porque você acabou de falar que às vezes a gente não tem noção do alcance que a gente tem. Às vezes parece que a gente não tá falando pra ninguém. E eu digo a vocês que com 4 anos de trabalho de internet, ainda dá a sensação de que eu não tô falando pra ninguém. Porque eu falo com um celular todo dia. Sou eu Sim. escrevendo os meus textos, com as minhas reflexões e falando com um aparelho celular. E Aham. são 20, 30 mil pessoas do outro lado, que são as pessoas que me acompanham nos stories, me assistindo. Então, Aham. Sim. é muito difícil ter noção do meu alcance. A gente fala muito isso na psicoterapia, né? Você fala, sua voz alcança muita gente. Mas, Lua, é só pensar na proporção de que sou eu sozinha pra tanta gente. E ninguém pra mim. E isso é muito legal, mas isso é extremamente doloroso, porque eu queria muito poder receber o sorriso que eu recebi da menina na praia. Eu queria muito poder receber o meu Deus, você anda de transporte público com mais frequência. Porque isso dá vontade de continuar, sabe? Falar com o celular só, às vezes, é muito cansativo. Sim, hoje eu vi um vídeo do Joel J, né? Um vídeo antigo, inclusive, que ele disse assim, jogou lá na rede social, vou estar na praia tal, quem quiser ir lá me ver, eu vou estar lá, né? Na praia tal. E aí ele nem imaginava quantas O pessoas quanto a iriam gente ia. aparecer. E aí foram 1.200, foi 1.400 pessoas. E aí ele ficou assim, e agora? O que que eu vou fazer com esse tanto de gente aqui na praia? Aí diz ele que foi fazer a rotina matinal, de todo mundo juntos, fazer uma dinâmica, rotina matinal lá, que não sei qual é, que eu não acompanho ele, e que na saída, na hora de ir embora, iam tirar fotos. E aí se juntou uma fila, se formou uma fila indiana para tirar foto com ele, e cada pessoa que se aproximava dele foi falando para ele a importância de como que ele mudou a vida daquela pessoa. Então, a primeira pessoa que falou com ele, tirou foto com ele, falou que ela não usa mais drogas depois que começou a acompanhar ele. A segunda disse que deixou de usar álcool e estava nos Alcoólicos Anônimos porque começou a seguir ele. A outra disse que começou uma dieta e perdeu não sei quantos quilos. E aí ele estava tão agoniado com a quantidade de pessoas e o número de pessoas que ele ia fotografar, ele olhou para o lado e olhou para o outro. Cara, eu preciso ouvir essa galera toda. Eu quero ouvir essa galera toda. Porque, assim, é um ser que está do outro lado da tela, que não conversa com ninguém, a não ser com um celular, que poucas, muitas no caso dele, né, interage com ele, mas ele não tem a noção da proporção do impacto que ele causa na vida daquelas pessoas. Ter. E eu tenho um direct altamente requisitado. Eu Esses imagino. dias eu tava com uma conhecida minha aqui em casa, ela veio me ajudar em uma coisa, e aí eu tava mexendo no Instagram e coloquei o celular assim, aberto no direct. E aí tem, no meu, né, que é uma conta profissional, tem principal, geral e solicitações. Ela fez, minha filha, o que é isso? Como é que você vai conseguir responder essas pessoas? E é muito difícil, Lua, porque pra mim fica muito uma sensação de impotência. Uhum. Porque eu queria muito. É engraçado que eu ainda não cheguei na fase da vida que eu me sinto pronta pra ser mãe. Sim. Se me disserem, vamos ter um filho, eu vou dizer, calma. Vamos dar uma segurada aí, vamos se conhecer melhor, vamos entender mais a dinâmica das coisas. Eu quero muito, eu penso que eu quero ser Falou a mãe. pessoa que faz todo mês um exame de Teste de teste. gravidez. Eu penso. Ai, Ju. Eu fiz um teste de gravidez no meu aniversário de 30 anos, gente, só pra ter certeza que não tinha um presente na minha barriga. Mas, tipo assim, eu penso que a maternidade é algo que eu tenho pensado muito sobre. O que é muito engraçado. Porque até ano passado eu dizia irredutivelmente que eu não queria ser mãe. Agora eu já comecei a pensar sobre isso. Mas eu não sou mãe. Eu não tenho local de fala nenhum pra falar sobre as mães. Mas eu imagino que a impotência que eu tenho, que eu sinto quando eu não consigo responder todo mundo, deve ser uma impotência muito parecida com a que as mães sentem
quando o filho pergunta uma coisa e ela não sabe responder. Tipo assim, Uhum. eu queria muito poder te dar essa resposta, mas eu não consigo te dar essa resposta. E é isso, Lu, é louco porque ter noção, e inclusive eu acho que o fato de nós influenciadores talvez não termos noção do nosso impacto na vida de outras pessoas é algo extremamente problemático. Porque é Sim. justamente por algumas pessoas não terem noção ou escolherem não ter noção que elas fazem o que elas fazem na internet. Que elas divulgam o que elas divulgam na internet. Que elas pensam que é só mais uma comissão, que é só mais um trabalho, que aquilo que eu estou divulgando não tem impacto na vida do outro. Ai, façam tal coisa com responsabilidade. Mas você está sendo responsável pelo que você está fazendo? Então, tipo assim, é isso. A grande questão de quem trabalha com influência é que é um para todo mundo e ninguém pra gente. Mas é importante a gente ser lembrado sempre que não é ninguém pra gente. É todo mundo pra gente. Uhum. Você não está sozinha, né? Você não está sozinha. Tem uma galera, tem 129 mil pessoas. Não, tem. E só cresce, né? A tendência é crescer. Tem a terapia para trabalhar essas questões, graças a Deus, né? Tem os amigos, os familiares, as pessoas que se aproximam para ser Tem minha aconchego, para ser, mãe pra né? falar, chora não, bebê. Tem a sua mãe, que é muito presente na sua vida, né? Então, assim, a gente tem uma rede de apoio muito bem estruturada, graças a Nossa, Deus. sim. Vamos Inclusive. finalizar? Foi ótimo a nossa conversa. Se a gente deixar, vai ter papo para mais de metro. No futuro, a gente pode pensar em outros temas para trazer aqui, para acolher o seu público, né? Temas que seja pertinente, sei lá. Temas que a galera busque, que a galera, ou que você Vou abrir perceba lá caixinha no seu, de pergunta, quero pedir no tempo. seu direct, né? Aí fala sobre relacionamento, aí fala sobre relação abusiva, né? Fala sobre A coisa gente já assim, sabe até bem. os temas, né, que a galera vai ter pra Já, gente falar. já, já. Ai, como já, né? E aí a Psi pode estar entrando com você e falando um pouquinho sobre isso, e nós juntos tocarmos e trazermos uma ideia aí legal para a galera. Jamile, muito obrigada, de verdade. Foi ótimo trocar com você. Como sempre, né? Toda semana a gente troca, é muito gostoso, só que a gente troca num ambiente protegido, um setting terapêutico, são suas reflexões, suas questões, e aqui a gente está trazendo um geralzão para a galera, né? Para a galera entender o quanto que é bom e o quanto que é difícil, e que do outro lado tem um ser humano, né? E que merece respeito, que merece carinho, que merece, que fica triste, que chora, que tem ansiedade, que se deprime em alguns momentos, fica triste. E a gente tem que ter muito cuidado também com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente diz. Não só você para com o seu público, mas o seu público para com você também. Né? Respeito é o principal, né? É uma grande loucura, mas é uma grande loucura que deixa meu coração quentinho. Eu sei, foi Eu, uma... eu fiquei muito feliz, Lua, quando você fez o convite, porque eu falo muito sobre. Eu comecei por aqui, sabe? Mas é engraçado porque acho que quando eu digo para as pessoas que eu comecei pela cabeça, talvez a grande diferença da Jamile de 2024, tendo constância na academia e na alimentação saudável, para a Jamile de 2022, a Jamile de 2023, é que eu acho que pela primeira vez na minha vida eu abracei o fato de que às vezes eu só não tô bem. Uhum. Eu não tô bem, eu preciso de válvulas de escape. Eu tenho tido uma rede de apoio, eu vou chorar, mas muito boa. Eu tenho tido uma rede de apoio muito boa. Meu pai e minha mãe, assim, surreais. Tem outras pessoas também. A psicoterapia também. Então, eu fiquei muito feliz que você me convidou, porque eu queria muito poder te apresentar para outras pessoas. Eu queria Ah, muito poder te apresentar para minha mãe, te apresentar para meu pai. E como a gente tem ali aquele ambiente terapêutico fechadinho, é muito bom dar um rosto para o nome que as pessoas escutam sempre que eu falo. sim. Então, obrigada pelo convite. Eu que Segunda-feira agradeço. a A gente se gente troca. encontra. Galerinha que tá aqui, obrigada de coração. Obrigada, gente. Cheiro. Tchau, tchau, Vamos pros Jamile. stories. Beijo. Tchau, Lua! Vamos. Tchau, tchau.